Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Bem, eu nunca prego sem orar. Então, se possível, feche seus olhos mais uma vez, não se canse por isso. Paizinho, obrigado mais uma vez por essa informação que tivemos do Camboja. Eu sei que o Senhor provê todas as coisas. Sei que o Senhor toca na igreja para que ela seja provedora. Sei que muitas coisas ainda virá. Por isso te louvo. E lhe peço, a tua palavra foi lida e eu gostaria de compartilhá-la com o teu povo de maneira simples. Portanto, peço-lhe que nos ajude, pois tudo que posso fazer é falar. Enquanto eu falo, teu Espírito nos ensina e estejamos prontos a aprender. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, nesse sermão, como vocês conhecem muito bem, Jesus trabalha 4 parábolas, todas elas com o envolvimento de perdas e encontros. Pessoas que se perderam, pessoas que foram atrás dos que se perderam, pessoas que se perderam por conta própria e tiveram que voltar por conta própria. Mas a ênfase que Jesus dá, ela tem 3 tons em todas essas passagens. O primeiro tom é a importância que a igreja precisa dar àqueles que estão consigo. O segundo tom é o quanto devemos nos importar por aqueles que estão perdidos. E o terceiro tom é o valor que temos que dar para aqueles que conseguem de voltar para Jesus ou estar em Jesus. Ele trabalha todas essas tonalidades dentro desses textos, e é bem verdade que tem ensinos incrivelmente profundos aqui, muito mais do que mero ensino acerca de voltar ou deixar. Existem inúmeros argumentos que podem ser trabalhados dentro do conceito família, dentre outras áreas da vida. Mas o que o Espírito Santo levou-me essa tarde a pensar é justamente nessa mulher, nessa situação aqui, em que Jesus utiliza essa figura para nos ensinar algumas coisas. E creio eu que Ele irá fazê-lo, como sempre faz, com maestria. Ele se utiliza de sua voz para, de igual modo, falar acerca das ovelhas e chegar a esse ponto onde fala da mulher, que tem 10 dracmas. Perceba que Jesus constrói um cenário em que todos conseguem se conectar com esse cenário. A figura de uma dona de casa, uma senhora ocupada, uma mãe de família, uma empresária, alguém que tem suas atividades corriqueiras, tem seus trabalhos normais, consegue juntar alguns recursos e que vive uma vida atarefada. Ele constrói um cenário de uma pessoa extremamente comum, que pode ser identificado aqui por nós como você mesmo, como eu, como qualquer um de nós. Quando ele coloca essa expressão, ou qual mulher, ele se utiliza de uma linguagem, embora seja identificativa pelo fato de estar dentro de casa, mas ele evoca o fato de que está ensinando a um corpo, a igreja como um todo. E, portanto, nós podemos nos adequar ao texto, nos sentirmos iguais. É como se ele estivesse falando conosco, que ele estivesse nos colocando de igual modo no mesmo cenário. É como se ele se dirigisse a nós, ou pelo nome, ou simplesmente pelo pronome. De modo que ele diz que qual seria essa mulher? Qual é o tipo de pessoa? Qual é o tipo de cidadão que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não iria procurá-la? E ele se utiliza de uma figura monetária que tinha importância naquele tempo. Uma dracma era equivalente ao salário de um alto escalão do dia. Ela valia em torno de 4 gramas de prata. Era, na época, uma boa oferta. Para você ter uma ideia,
Jesus fora vendido por 30 peças de prata, que é uma moeda, uma dracma. Portanto, era de um bom valor, é o salário de um dia. Talvez para alguns isso não valha muito, mas para quem ganha por dia é um valor relevante. Logo, ela tem ali o salário de 10 dias, é um valor relevante. E dentro dessa importância, o que Jesus nos ensina de maneira imediata é que ela tem o todo, e o todo para ela é importante. Ela tem 10, e 10 é super importante, justamente pelo fato de que cada uma das 10 tem o seu valor e o seu significado para si. Se for contar o salário de um dia, leva em consideração o esforço que foi para juntar tudo isso. Leva em consideração o valor que aquilo tem de forma social, emocional, pessoal, enfim. Tudo isso ele coloca em pauta. Mas não é isso que quero aqui pensar com você. Só estou apenas mostrando o que Jesus está a dizer. Agora, diz ele que essa mulher, notando que perdeu uma das dracmas, ela acende uma lamparina, e isso nos fala de lugares escuros, de situações difíceis, de coisas ocultas, de segredos, de lugares secretos ou de lugares inalcançáveis, que precisa de certa luz, seja externa, para que possa se ver. Perceba que ele diz que não só ela acende uma luz para procurar tal coisa, mas ela também vai à casa em busca de tal dracma. Isso aqui é cheio de significado. Agora perceba que diz que ela busca com diligência, significa insistência, significa vasculhar cada cantinho, significa observar com atenção, significa não deixar nada para trás, significa que ela tirou móveis dos lugares, significa que ela passou a vassoura em todos os cantos possíveis, que ela buscou em todos os lugares possíveis, que ela destampou coisas, que ela abriu armários, que ela tirou coisas de dentro para fora, que ela fez tudo possível para encontrar. Quando ele diz que ela buscou com diligência até achá-la, não significa que encontrou de maneira rápida, significa que teve uma demanda de tempo, e que nesse tempo ela teve muitos motivos para parar essa busca, justamente porque ela ainda tinha 9, mas diz-nos Jesus que ela buscou com diligência até encontrá-la. E encontrando, disse Jesus, que ela foi até suas amigas, suas vizinhas, e convidou-as para vir à sua casa, se alegrar com ela, pois ela achou a dracma perdida. Perceba que houve um tempo entre perder e achar. Nesse tempo de perdido, ela pôde compartilhar com as pessoas que ela conhecia e convivia, que perderam algo de valor. De igual modo, as pessoas nesse tempo estão solidárias a ela pelo fato de ela ter perdido, ainda que seja uma simples moeda. E é tal a alegria de todas elas que elas se alegram justamente por ver a alegria daquela senhora que achou tal peça, dado a importância que ela dava e dada a importância que suas amigas davam a essa mulher, não a propriamente a moeda. Observe, portanto, que Jesus tem muita coisa aqui para ensinar. E se fôssemos atentar para cada detalhe, talvez a gente não consiga fazer isso essa noite. Mas eu quero tentar construir um cenário com você aqui. Imagine que cada um de nós tenha esse tesouro guardado, essas 10 dracmas. Mas ao invés de pensarmos essas dracmas como moedas financeiras, como notas de 100 reais, que daria aí 1000 contos, já dá uma boa comprinha de Natal, ao invés de pensarmos, e diga-se de passagem que se é o salário de um dia, então seria em torno de 90 a 130 reais que valia uma moeda dessa. É um bom dinheiro. Mas ao invés de pensarmos de forma monetária, vamos imaginar essas 10 dracmas como tesouros bem guardados dentro de nós, como valores acumulados ao longo de nossa vida, como coisas preciosas das quais queremos preservar, justamente não só pela preservação, mas com a ideia de se utilizar dias posteriores. Essa mulher, de igual modo, ela não estava guardando essas coisas aqui simplesmente por guardar. Ela não estava colocando na poupança ou guardando debaixo do travesseiro ou debaixo do colchão, seja lá onde for, simplesmente para guardar. Ninguém que poupa por guardar apenas, mas poupa com a perspectiva de futuro. Ninguém que guarda simplesmente por guardar,
mas guarda por uma perspectiva de futuro, seja de adquirir algo melhor, seja de fazer alguma viagem, seja de tirar férias, seja de comprar uma roupa diferente, seja de fazer qualquer outra coisa que beneficie a si, bem como a sua própria família. Portanto, essa é a ideia de se guardar. Ela, portanto, tem seus sonhos, suas metas, seus objetivos, obviamente guardados e internalizados dentro dela. E a gente usa essa construção desse cenário para tentar gerar em nós o que poderia ser essas dracmas. O que nós poderíamos colocar dentro de nós como esses valores os quais guardamos. O que poderia estar acentuadamente guardado dentro de nós em uma posição de segurança. Você, por exemplo, o que você poderia entender do que significaria essas dracmas dentro do seu coração? Seria suas lembranças? Seria seus objetivos? Seria suas experiências? Seria os seus sonhos? Seria sua família? Seria os seus projetos de vida? Seria seus objetivos declarados? Seria seus objetivos não declarados? Seria seus anseios, seus anelos? Seria suas frustrações? Não creio que seria. Seria, portanto, as coisas que você quer ainda realizar no futuro? Seria as boas lembranças dos momentos familiares que você viveu? Seria as boas construções relacionais que ao longo de 2019 você conseguiu edificar? Seria as conquistas que aos poucos, ao longo da sua idade, você vem se avolumando e guardando isso dentro de si na perspectiva de que culmine em uma vida melhor para o futuro? O que você poderia imaginar que esse valor que ela possui guardado seja o mesmo valor que você possui? Então, pergunte para quem está ao seu lado, você consegue dinamizar 10 dracmas em 10 coisas importantes dentro de você? É possível fazê-lo? Imagine que a casa dessa mulher seja você mesmo. Imagine que você seja o dono dessa casa. Imagine que essa residência seja o seu próprio ser. Imagine, portanto, dentro do seu próprio ser, dentro dessa própria residência, as dracmas guardadas aí, armazenadas dentro de você. Cada uma delas dentro do seu recipiente e cada uma delas identificadas. E o que você poderia colocar na tarjeta de identificação de cada um desses recipientes? Qual seria? Alguns dizem que são gavetas, que são lugares reservados. O que você poderia, então, nomear desses possíveis tesouros que você não quer que se perca ou que se perda? Qual é? O que você poderia fazê-lo? Consegue de maneira rápida imaginar isso? Construir isso agora? Então olhe para essa pessoa bonita e cheirosa perto de você e diga: você consegue ver o valor dessas coisas dentro de você? Dá para você pensar nisso? Você imagina valores, por exemplo, emocionais, lembranças que você jamais gostaria de se perder. Aquelas boas lembranças dos tempos que você teve férias com seus filhos ou com sua esposa, ou dos momentos de aniversário, ou dos momentos festivos que você teve com amigos que estão aí. E que volte mesmo, se senta no seu sofá, na sua poltrona, e você acessa essas memórias, e elas ainda hoje, mesmo tendo passado vários anos, elas produzem momentos de alegria e de prazer na sua alma, só pelo simples fato de você se lembrar. Lembranças como aquelas de você ver os seus filhos crescendo aos poucos, brincando, empurrando a bicicleta, tentando tirar a rodinha, a força da bicicleta, e que você fica vendo a peripécia, a coragem, o ânimo, e essas lembranças, quando acessadas, ainda assim fazem você ver o maior valor que tem os seus filhos. Ou aquelas lembranças que você teve dos momentos saborosos com seus amigos, quando de uma conquista, seja do momento em que você foi campeão no Varziano, ou seja do momento em que você conseguiu uma nota boa na escola, que você conseguiu um diploma, seja lá no curso que você tenha feito. E esse momento de amizade está guardado aí na tua memória, e quando você acessa, você se lembra das palavras de motivação, de apoio, de alegria, os abraços daqueles amigos, e talvez até amigos que você não vê há 10, 15, 20, 30 anos, e quando você se lembra deles, aquela lembrança provoca alegrias na sua alma e ao mesmo tempo provoca saudade das pessoas que conviveram com você. Está aí guardado. Quem sabe eu estou falando de tesouros que você armazenou dentro do seu coração quando ainda criança, e que vem ao tempo que se passa tentando construir moeda por moeda para aumentar esse tesouro, justamente porque tu sabe que para chegar onde tu quer chegar vai demorar muito tempo. Então gradativamente você vem armazenando aí dentro do teu coração o ânimo, sem deixar com que desanime o seu próprio ser mediante as lutas que o dia a dia impõe.
E que a tendência seria descartar tal moeda, mas ao contrário, você guardou tão bem guardado, e de tempo em tempo você vai lá, pule ela, preserva ela, guarda ela, como quem diz, um dia isso aqui vai ser de extremo valor para mim, de grande utilidade. Ou talvez um tesouro diferente, talvez uns planos que você fez ainda na juventude, e sonhava alto, às vezes sonhava alto demais, e de repente encontra alguém e começa a namorar, e aqueles planos tiveram que ser deixados de lado, porque do namoro se tornou um noivado, do noivado se tornou um casamento, do casamento se tornou pai e mãe, e de pai e mãe a coisa piorou, porque as bocas aumentaram, o trabalho teve que ser maior, você teve que lutar mais, você teve que estudar mais, você teve que suar mais, você teve que se desgastar mais, você teve que renunciar muito mais coisas para agora não mais realizar o seu sonho, mas tentar realizar o sonho daqueles dos quais vieram de você. Mas quando você volta atrás, aquele negócio está guardado, aquela dracma está guardada lá atrás, no baú da sua memória, como quem diz, não realizei essa parte. Talvez eu esteja falando com pessoas que gerou dentro de si perspectivas familiares e construções familiares de uma família ampla, e isso está apenas guardado em sua memória. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui esta noite, que se pudéssemos enumeraria de todos esses valores que essas dracmas representam, talvez um projeto de uma empresa, de ser uma pessoa independente, de ter uma renda que possa abençoar muitas outras pessoas e a partir de si mesmo construir e se tornar alguém de relevância. Mas luta e até hoje não conseguiu tirar isso do papel e quem sabe já pensou em parar muitas vezes. Talvez essas dracmas todas estão guardadas aí dentro. Em algum momento você até pensou em tirá-las para fora, porque ficam ocupando espaço em algum momento inutilmente na sua mente. Coisas que eram da juventude e agora com 40 e poucos anos a gente pensa, não dá mais tempo de realizar coisa alguma. Não dá mais tempo de pensar nisso, isso aqui já foi descartado. Era o tempo que eu era mais jovem, que eu tinha uma força, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo outro, que tinha alguém que podia me ajudar. Agora não dá mais para pensar, tenho que pensar nos meus netos, afinal de contas eles virão em breve. Bem, tantas coisas que se pode imaginar, tantas coisas que cada um de vocês pode criar na sua memória ou na sua inteligente imaginação. E tudo isso construído dentro desse cenário, Jesus diz, algumas delas podem se perder. O grande detalhe é que, no caso aqui, uma se perdeu e se perdeu dentro da própria casa. E é exatamente nesse ponto aqui que eu quero convidar a você a pensar em três coisas que seguem aqui. As coisas que se perdem dentro de nós e que a gente está tentando achar e algumas vezes desiste de procurar. As coisas que a gente deixa passar batido dentro do nosso imaginário, dentro da nossa fé, dentro da nossa consciência. E que a gente sente falta daquilo justamente porque planejamos ao longo de tanto tempo, armazenamos ao longo de tanto tempo e agora se perdeu do nada. E fica aquela sensação de algo inalcançável, de algo que não conseguimos realizar, uma sensação enorme de fracasso pelo simples fato de aquele plano ou aquele sonho não mais estar vivo dentro de nós. E é isso que eu quero falar com você aqui hoje. Das suas motivações, dos seus sonhos, dos seus planos perdidos dentro de sua própria consciência. E às vezes não se perdem porque somos relaxados ou deixamos eles guardados tempos demais e quando vamos acessá-lo não encontramos mais o caminho. Mas se perdem por alguns fatores externos e internos que a gente permite que aconteça. Como, por exemplo, essa mulher perdera e Jesus não esboça a razão pela qual perdera, mas faz saber que estava todo esse valor guardado em um determinado lugar de segurança. E se perde justamente porque na perspectiva de remover aquilo, limpar, preparar, guardar, observar, sonhar, então a gente tira dos lugares e outras coisas vão acessando. Eu me lembro que no início desse ano, melhor, no final do ano de 2018, eu estava orando a Deus e dizendo, Senhor, Tu nunca me deste um livro que refere-se especificamente sobre missões. E quando eu estava voltando de uma viagem na Ásia, no aeroporto de Bangkok, eu me assentei em um salão, eu tinha 8 horas de espera pela frente, e ali eu orei bastante ao Senhor, fiz um culto a Ele, ali ninguém, as pessoas só pensavam que era para deixar moeda, e teve de fato isso, alguns pensaram que era para, enquanto eu cantava ali, pensou que era para, que eu estava esperando moedinha, bem que eu podia ter colocado o meu boné para receber algumas coisas.
Mas eu estava cultuando ao Senhor, e depois que eu cultuei ao Senhor, veio uma inspiração no meu coração, e Ele me deu 5 livros, 5 títulos, 5 assuntos muito práticos. Então eu peguei meu laptop e comecei imediatamente a escrever, e viajei até Londres, de Londres ao Brasil. Durante 27 horas eu estava já com quase 140 páginas prontas. E no final de janeiro, 270 páginas estavam compiladas, terminadas. Porque, final de dezembro, no dia 6 de janeiro, eu fui procurar esse meu livro e eu digo, eu vou revisar e mandar para a editora de maneira rápida. Se chama Terra de Sorrisos, onde eu conto muitas das experiências das quais já vivi ao longo desses 20 anos. E então o computador tem uma pasta que se chama pasta recentes, coisas da Apple. E eu cliquei naquela pasta recentes e digo, vou limpar isso aqui, é coisa recente mesmo. E deletei tudo. Só que eu não sabia que quando você deleta na pasta recente, você deleta todo o arquivo. Ele puxa onde está a matriz e leva embora. Deletei tudo. Fiz uma viagem com a minha esposa ao Paraná, acho que na casa da minha família. Quando voltei, eu digo, vou acessar o livro. E procurei, cadê livro? Cadê arquivo? Não tinha mais nada. O problema é que eu acessei procurando os arquivos depois de ter criado outros trabalhos. E o Mac, ele tem uma particularidade diferente de outros computadores. Quando você deleta, ele ainda mantém uma reserva do seu arquivo em um compartimento secreto, uma dracma secreta. Só que quando você cria outro arquivo, ele coloca aquele arquivo novo sobre aquele, então deleta definitivamente. Acabou. Então eu contratei uma empresa em Campo Grande, paguei 400 pilas para eles tentar recuperar Necatibiriba. Acabou tudo. Perdeu tudo. Perdi o livro inteiro. E quer saber a inspiração que Deus me deu em alguns dias? Eu venho batalhando 1 ano para que ela volte a pingar. Porque escrever um livro é como escrever uma canção. Desce na tua mente e você escreve. Mas eu perdi a inspiração e ela... Então eu fico tentando lembrar daquilo que Deus me deu naquele dia. E eu estou quase terminando. Mas por que eu estou lhe contando isso? Justamente porque eu, na perspectiva de tentar fazer uma modelagem no meu Mac, de abrir um espaço maior, eu acabei colocando em risco e deletei arquivos importantes, inclusive um dos mais importantes, que era esse Terra de Sorrisos. E da mesma sorte a gente faz isso dentro da nossa mente, da nossa memória, do nosso ser, da nossa consciência. Não poucas vezes na tentativa de a gente eliminar algum estresse, algumas coisas que estão sobrando aqui. E diga-se de passagem que a gente acumula muito lixo dentro da nossa mente. Todos os dias é descarregado caminhões e caminhões de lixos emocionais na nossa memória. E esses lixos emocionais vão enchendo aquela caixinha da lixeira de nossa mente e vai ficando lá. E algumas vezes a gente não esvazia a lixeira e eles saltam da lixeira e se armazena dentro do nosso consciente, e lá ele se cria tentáculos e ele vai se tornando gigante demais, e ele vai comendo como um vírus que é maligno, ele vai comendo todos os arquivos importantes e em algum momento afeta até as memórias das quais a gente não queria que fosse afetado. E o que acontece é que, como essa mulher perdeu uma das dracmas, a gente acaba perdendo coisas infinitamente importantes na nossa vida. E as coisas mais fáceis de serem perdidas justamente pela remoção, pela atividade que se faz dentro do nosso ser, é pelo movimento do dia a dia de nossa vida. Nossos sonhos são obrigados a ficar de escanteio, nossas perspectivas, nossos projetos, nossas motivações são constantemente bombardeadas pelo aumento das demandas diárias que a gente tem no dia de hoje. E aquilo vai ficando para trás e outras coisas vão colocando-se no lugar, vão suprimindo. E quando você vai procurar aquele sonho teu, você nem mais se lembra que tinha algo tão pujante dentro de ti. E só se tem a lembrança de algo que deveria ter feito. Eu gosto de saber disso, de pensar sobre isso, justamente porque, e o Espírito Santo me fez de maneira prática observar essas coisas hoje, justamente porque Ele coloca dentro de nós coisas incríveis e que são ao longo do tempo abortadas pela nossa ineficiência e nossa incapacidade de colocar isso para fora. Todos nós somos como que
hospedeiros de sonhos incríveis, de projetos incríveis, de planos incríveis que Deus colocou dentro de nós, ainda quando éramos crianças, e Ele vem nutrindo isso ao longo dos anos, só que a gente cresce e as demandas vêm vindo, e a gente vai criando compartimentos e deixando os sonhos de Deus para trás, para trás, para trás, para trás, as nossas lutas vão aumentando, 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 chega um dado momento que não resta mais nada para que se pense naquilo que antes era um sonho principal do nosso ser, agora tudo que a gente quer é simplesmente resolver os problemas que temos no dia de hoje. Então não se sonha mais. Então se perde tantas coisas. Se fôssemos observar só ao longo desses últimos meses, ou o ano de 2019, quantas coisas que você antes sonhava que você não sonha mais. Quantas coisas que você antes queria e hoje você nem pensa mais que não vai conseguir mesmo. É a memória ativa isso. Quantos projetos que antes foram internalizados aí dentro e hoje você não consegue nem imaginar se pudesse tirá-los do papel. Quantas pessoas que estão aqui dentro, que têm canções geradas dentro de você e foram canções dadas pelo próprio Senhor, mas você nunca conseguiu cantá-las. Quantas pessoas que têm aqui dentro inúmeras inspirações de livros extraordinários que salvaria vidas, que modificaria pensamentos de muitas pessoas, mas você nunca colocou no papel. Quantas pessoas que tem aqui dentro que sonhavam em ter empresas ou construir coisas grandes que pudessem ser relevantes na vida dos outros, quem sabe até ser sustentadores de obras missionárias e parcerias incríveis para o futuro, mas que isso foi ficando de lado, de lado, de lado, e você não consegue nem ao menos pensar, porque quando você pensa para pensar, quando você para pensar, você tem inúmeras coisas a fazer no dia de hoje para resolver o agora, porque o agora parece que é sempre mais importante do que aquilo que você planeja para o futuro. E é justamente nesse ponto em que a gente acaba errando. Porque todo o futuro que Deus planejou para nós não será concebido, ele já foi concebido. Tudo aquilo que Deus sonhou, planejou, idealizou para cada um de nós, Ele ainda não colocou, ou melhor, Ele não colocará dentro de nós, Ele já colocou dentro de nós quando fomos concebidos. É semelhante ao fato de qualquer coisinha, como própria uma florzinha como essa aqui, que possui pequenas sementinhas, ou como qualquer árvore frutífera que possui dentro de si sua semente. Dentro dela está todo o potencial de uma floresta inteira, e é exatamente isso que o Senhor fez conosco. Quando Ele nos fez, Ele observou até onde a gente pode ir, qual é o potencial nosso e a capacidade que a gente teria de realizar tudo aquilo. E existem dois tipos de sonhos que a gente precisa se coadunar com eles: os sonhos que são sonhos de Deus e os sonhos que são os nossos sonhos. E às vezes a gente confunde os sonhos de Deus com os nossos sonhos e queremos realizar os nossos sonhos e não realizamos os de Deus, e às vezes deixamos os de Deus estacionados para sempre porque não acreditamos que sejam nossos sonhos. Confundimos algumas vezes achando que os nossos é de Deus e que os de Deus são os nossos. E qual a diferença entre os dois tipos de sonhos? Bem, number one, o sonho que é nosso é justamente aquele que contempla a minha necessidade pessoal, meus desejos pessoais. Como, por exemplo, eu quero construir uma casa legal para mim. Quero ter uma casa ampla, com um quintal grande para me correr com meus netos futuros. Enfim, uma casa grande assim com um pomar tal, para minha esposa limpar se for cair e tudo mais. Enfim. Quero ter coisas assim, é um sonho pessoal. Ok, é um sonho meu, uma ideia minha. E, embora eu amo o apartamento que Deus nos deu, mas uma casa é coisa de Deus. Enfim. Ok. É um sonho pessoal meu. Contempla minha necessidade. Contempla meu desejo pessoal. Mas aí outras pessoas têm sonhos diferentes. Como, por exemplo, eu sonho em ser médico. Isso não é um sonho pessoal. Por que não é um sonho pessoal? Porque esse sonho não contempla a sua necessidade, mas contempla o atendimento a centenas e milhares de pessoas. Eu sonho em ser advogado. Esse sonho não é um sonho pessoal seu. Esse sonho contempla a assistência às pessoas. Eu sonho em vender coisas. Esse sonho não é um sonho pessoal seu. É um sonho que contempla pessoas. Sonhos meus são aqueles que contemplam apenas a minha individualidade. Sonhos de Deus são todos aqueles que contemplam a coletividade. Diga comigo: sonhos meus contemplam a minha individualidade. Sonhos de Deus contemplam toda a coletividade. Então agora pergunto para quem está ao seu lado: você consegue classificar os seus sonhos agora? Você consegue ver quais são os sonhos de Deus aí dentro de você, guardados, como essas dracmas que estavam guardadas aí dentro? Se você puxar rapidamente na sua memória, você vai perceber que tem um monte de sonho de Deus guardado aí dentro que você achava que era sonho seu. E porque você achava que era sonho seu, você sempre foi deixando de lado.
Sempre foi colocando de escanteio, porque outras necessidades foram vindo. E as necessidades parece que sempre tomam lugar da prioridade. E a gente foi deixando guardado. E acabou se perdendo. Perceba que Jesus diz que se perdeu de tal maneira que essa mulher precisa de 2 coisas importantes para achar. 3, aliás. Primeiro, ela precisa acender uma lâmpada. Porque tudo se tornou tão escuro, tão distante, tão obscuro, tão difícil o acesso, tão secreto. É uma linguagem de impossibilidade. Quando se fala dessa escuridão total, dessa dificuldade de acesso, dessa obscuridade, ele está construindo um cenário da impossibilidade. Como que sem luz você não consegue ver coisa alguma. Você não consegue procurar em lugar nenhum, você não sabe nem para onde ir. E é exatamente a fase que chega na vida da gente que determinados sonhos entram no campo da obscuridade, ou seja, não adianta nem sonhar. Não adianta nem pensar nisso, que eu não vou realizar mesmo. Mas é um sonho de Deus, eu entendo agora que é para a coletividade. É um sonho de Deus, mas está tão distante. Não adianta eu pensar nisso. Não adianta eu voltar isso agora, já tenho idade. Não posso mais voltar atrás. Bem, Jesus disse que além da obscuridade que atrapalha a realização dessas coisas, existe o acúmulo de coisas ruins que estão dentro de nossa casa. O acúmulo de lixo emocional, o acúmulo de frustrações que deveriam ser deletadas, mas que a gente guardou para ver se aprende com elas. E se não aprendeu até aquele momento, não guarde-as, porque não aprenderá depois. Se não aprendemos até o momento que erramos, não guarde-as, porque não vai aprender com o lixo guardado. As crises que a gente viveu ao longo do tempo e que ficam armazenadas em nossa memória, e diga-se de passagem, parece que as mulheres são mais hábeis em guardar todas essas lembranças do que os homens. Tem coisas que a minha mulher se lembra de 25 anos atrás, e eu digo, caramba, eu já esqueci isso, já tem 25 anos. E às vezes eu digo, não, isso não aconteceu, não. Ele diz, aconteceu. Não aconteceu nada, de jeito nenhum, não me lembro disso. E ela detalha, porque essa memória parece de elefante, guarda tudo. Deveria guardar as coisas boas, as coisas ruins deleta. Mas é interessante que sempre as ruins ficam à tona. Tudo que você faz, que dá uma lembrancinha daquelas coisas ruins, parece que imediatamente faz, pã, acende a luz. E aí você vai pedir desculpa daquilo que você fez agora, que foi uma coisinha tão insignificante, e coisa de 20 anos atrás, ela disse, você lembra? Você já fez isso há 20 anos atrás, lembra? Que coisa mais triste. É ou não é assim? Vocês têm esse problema. E tem uma memória boa. Às vezes eu oro ao Senhor, apaga um pouco, Senhor. Deleta um pouco. Verdade, eu digo, Senhor, faz uma limpeza aí, ó. Tudo que não vai usar, joga fora. Porque infelizmente acaba deletando até aquilo que não deveria ser deletado. Quando a gente consegue trabalhar essa maturidade emocional, ok, as coisas que machucou no passado não provocam feridas no presente. Mas a maioria das pessoas não tem essa maturidade emocional, então as coisas que feriram no passado continuam ferroando no presente. Então a memória se torna simplesmente um canteiro de obras de lixo. E todo canteiro de obras de lixo impede de você ver os jardins que poderiam ser formados ali. Se pudéssemos perscrutar a mente das pessoas, talvez observaríamos tanta coisa indesejada. Se nós pudéssemos olhar dentro da nossa própria construção mental, talvez você mesmo olharia e perceberia o entulho que tem do lado esquerdo, as coisas desprezíveis que tem à sua dianteira, tanta coisa armazenada que não serve, que estão atrapalhando as coisas boas de vir. Eu me lembro de uma passagem bíblica no capítulo 4 de Neemias, lá nos idos dos versículos 13, 14, por ali assim. E Neemias estava tentando reconstruir o muro de Jerusalém, debaixo de tal perseguição, tanta afronta, tanta gente negativa, e bombardeando a mentalidade, a mente de Neemias com palavras negativas, dizendo, tudo que você está fazendo vai cair, esse povo não vai te ajudar, isso é falência total, e ele sendo bombardeado diariamente, e ele tentando
animar o povo, dizendo vai dar certo, Deus vai nos ajudar, nós vamos terminar, concluir o muro, vai ser uma festa. Entretanto, chega um dado momento que Neemias diz assim: gente, não dá para continuar. Enquanto a gente não remover o entulho, não dá para construir o novo. O muro antigo deixou tanto entulho que não dá nem para a gente começar a obra. E às vezes, a nossa cabeça está tão cheia de entulho, que você não consegue mais acessar aquele sonho que era para o dia de hoje. Nós estamos finalizando um ano. Quantas pessoas que iniciou esse ano dizendo: eu vou terminar o ano 8 quilos mais magro? Que triste. Aí sobe na balança e a balança diz: te falei? E a balança falou no comecinho do ano, quando o cara disse: eu vou terminar o ano 10 quilos mais magro, a balança diz: vai nada, te conheço. E você e eu não acreditamos. Ele disse: você não me conhece, balança, eu que te conheço, tu é mecânico, não sabe de nada, eu que cuido de mim. Agora a balança olha para nós e disse: sorria, eu te avisei. E é uma verdade. E a gente planeja e não consegue executar. E justamente não conseguimos executar as pequenas coisas porque não demos conta de continuar a planejar e executar as grandes coisas. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, que deveríamos ter seguido e construído e chegado até o fim, se tornou obstruído pelas grandes coisas que a gente colocou dentro de lixeiras, dentro de tanta coisa ruim. E agora nem as coisas pequenas a gente consegue realizar. Por isso, algumas coisas precisam ser feitas. Jesus disse que não é fácil fazer essa reconstrução. Ele disse que é preciso diligência, é preciso insistência, é preciso coragem, é preciso admitir que tem que varrer a casa, é preciso ter coragem para não parar de buscar, mesmo quando não acha. Agora, se não der um start, isso não fará. E a primeira coisa que Jesus mostra nessa mulher, nesse start, é que ela percebeu e ela teve a coragem de dizer: perdi. E admitir perdas é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Diga-se de passagem que nenhum homem gosta de admitir perda. É difícil para nós admitir perdas. Dá a impressão que fere o nosso orgulho masculino. Como diz lá no sul, parece que fere a nossa macheza. Perder não é uma coisa que nos faz crescer. Deveríamos entender que mesmo as perdas, se aprendermos com elas, nos faz crescer. Mas admitir que perdeu é como que olhar e dar um atestado de fracasso. E pior é admitir que perdeu quando a mulher disse que para não fazer. Quando ela diz: eu não estou sentindo, não é legal você fazer isso não. E a gente diz: mas eu tenho certeza que vai dar certo. Olha, tem conviction. Aqui está firme aqui dentro de mim. E daqui a pouco deu tudo errado, aquela convicção foi para o ralo. E a gente só escuta ela dizer assim: ó. Não precisa falar nada. Ai, Jesus. E o que é pior, que daqui a pouco a gente faz de novo. É estranho isso. Mas a gente não gosta de admitir que perdeu. Só que quando a gente admite que não deu certo, que a gente perdeu, que a gente falhou ali, a gente dá oportunidade para nós mesmos de deletar aquele lixo, ele não vai ficar ali. E, portanto, é possível encontrar o fio da meada de onde está, aquela motivação correta, aquele sonho adequado, aquele projeto divino que está dentro de você, armazenado, guardado, e tudo que o diabo quis era que você não usasse esse plano. Quantos de nós está colhendo hoje os frutos de uma escolha errada? E a gente esquece que a nossa plantação é diária. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher as sementes. Mas nós não temos a oportunidade de escolher os frutos. Ok, estamos colhendo os frutos errados hoje, ou os frutos ruins de uma escolha errada. Bem verdade, estamos. Mas isso não pode impedir que a gente continue
lutando para executar e colocar em prática aqueles planos e projetos que foram gerados por Deus lá no passado. E diga-se de passagem, queridos, que todas as vezes que a gente acessa um sonho divino frustrado dentro de nós, nos machuca. Todas as vezes que a gente olha para nós mesmos e diz, cara, como eu queria estar com esse livro escrito, a gente se frustra e dói. Todas as vezes que você se lembra de um sonho que você queria muito realizar, e passou e não fez, e hoje você se lembra dele, dói. É uma lembrança que machuca. Ah, se pudesse voltar. Mas às vezes a gente precisa ter a ideia que Jesus quer deixar explícito dentro de nós. Uau! Que não precisa voltar. Não precisa retroceder a 20 anos para reiniciar ou restartar aquele projeto antigo. Que você pode fazer isso agora. Que você pode começar uma escola nova agora. Que você pode começar um curso novo agora. Que você pode começar a correr agora. Eu me lembro que quando fiquei com problema do coração, e vocês se lembram, vocês oraram muito por mim. Tive aquele infarto e tal, e me atenderam, e um médico, o doutor Evandro, muito gente boa, nunca me cobrou consulta, um cara, ponta firme, gente de Deus. Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar, e ele foi, me atendeu, fui para casa com aquele negocinho lá, aquele aparelhinho, mediu eu todinho. Fez um diagnóstico e diz, o senhor é hipertenso, tenso. Enfim. Então, a maquininha fazia assim, parecia o Everest. E ele disse, o senhor vai ter que tomar 4 tipos de remédio para o resto da vida. Eu digo, uau, isso não é de Deus. Não é uma coisa boa. E ele diz, mas de acordo com meus estudos, eu posso lhe fazer uma seguinte proposta. Vamos fazer um teste. Você está 20 quilos acima da média. Você é totalmente sedentário. Você é extremamente estressado. Faz o que não se deve fazer. Dorme quase nada. Então você vai ter que mudar todos os seus hábitos. Começa de trás para frente, vai ter que dormir mais. Eu digo, essa parte é difícil. Você vai ter que comer menos. Eu digo, piorou. Só coisa de, ele só pede coisa difícil, irmão. Não tem um médico para pedir coisa boa. Só pede coisa difícil. Pode ver, ele te dá dieta de coisa que você gosta de comer. Por que não dá dieta do que eu não gosto? Dá dieta de jiló, que eu vou fazer com o maior prazer. Não como mais jiló de agora em diante. Não vou comer, irmão, com toda certeza. Então ele fez todo aquele diagnóstico e disse, se o senhor em 4 meses der conta de perder 10 quilos, manter uma rotina diária de 20 minutos de atividade física dia, conseguir dormir pelo menos 1 hora a mais das 4 que o senhor dorme, e estabelecer uma rotina de trabalho mais consistente, com menos pico, então a gente daqui a 4 meses vamos fazer um teste, e possivelmente você vai ficar bem. Ok, eu digo, maravilha, vamos na fé, bora. O grande problema é que eu não fui no final dos 4 meses, eu fui só depois de 1 ano, quando deu outro problema de coração. E é exatamente isso que a gente faz. Eu estou bem, para que eu vou? Estou 0 bala, irmão. Para que eu vou? Eu nunca quis ir no urologista. Depois que eu fui 12 vezes. Mas que gostei tanto que repeti 12 vezes. Chego lá e diz, oi. Enfim. Mas quando eu fui, eu já estava com 3% de câncer. 3 tumores para câncer. Se eu tivesse ido antes, tinha tratado. Estou fazendo tratamento há 2 anos. Então, a gente pode fazer o que tem que fazer. Mas a gente sempre protela porque acha que a necessidade é mais importante que a prioridade. A gente sempre vai deixando de lado. Então eu tive outro problema. E começou a doer o peito e perdendo a respiração. E a coisa começou a ficar feia, ficando tonto todo dia. E minha pressão 20, 21, por 12, por 13. Tal.
Então um dia eu baixei lá. E ele mandou fazer todos os exames de novo. Fizemos todas aquelas baterias de exame. E quando chegou os exames, ele olhou bem para mim assim e me entregou os exames e disse: o senhor pode ir embora. Eu digo: estou bem? Ele disse: o senhor está bem mal, mas pode ir embora. Eu digo: mas e diagnóstico? Não tem diagnóstico. O senhor pode ir embora, não vou atender mais o senhor. Eu digo: mas você está estressado? Ele disse: pastor, é que você não me respeitou. Você não tem respeito pela minha profissão. Você veio aqui, te atendi com o maior amor, com o maior carinho. Você não fez nada do que eu pedi. Então eu percebo que você quer morrer. Você quer que seus fiéis fiquem sem seu pastor. Então, pode ir embora. E eu quis ficar brabinho, irmão. Calcule. Quis dar uma de machinho. Que médico. Dentro de mim eu ficar aqui, mané, rapaz, querer dar lição de moral. Mas o Espírito Santo, na hora, falou para mim: e ainda está se achando. Então eu pedi perdão a ele. E daquele dia em diante eu comecei radicalmente. Eu perdi os meus 15 quilos. A minha pressão nunca mais passou de 12. A minha pressão normal era 15/10. Hoje ela é 12/8. Não tomo remédio nenhum. Nenhum. Tão somente porque ele disse: o seu corpo precisa de uma adequação. Você precisa fazer o que é certo. Você precisa tomar uma atitude na vida. E se a gente não tomar atitude na vida, não adianta a gente ficar culpando Deus. Por isso, todos os irmãos aqui, gordinhos, amanhã, 6 horas da manhã, aqui no Parque Rego d'Água, eu te espero lá. Desafio você. Desafio. In name of Jesus. Eu desafio você. Todavia, nós sempre protelamos o que não poderia ser protelado. O mesmo que a gente faz com a nossa saúde, a gente faz com os nossos sonhos e projetos. Sabe por que a maioria de nós termina fracassado? Esses dias, quando a gente teve um problema aqui na igreja, alguns irmãos ficaram meio maluquinhos aí e tal. E eu fiquei tão para baixo, meu Deus, trabalho tanto, me esforço tanto. E as pessoas nos tratam assim. Então eu fui fazer uma visita num lugar muito habitual, que estava muito feio, não sei se melhorou, lá perto da empresa do Montoninho, um jardim muito legal, um monte de catacumbas estragadas, feias assim, no cemitério. Eu passei umas 2 horas andando lá, não estava orando pelos mortos, não, mas estava andando lá, tentando imaginar a história de cada uma daquelas pessoas, tentando imaginar se eles pudessem voltar à vida. E se perguntasse para eles: cara, o que você quer fazer a partir de agora? Eu tenho convicção que eles não voltariam no estado em que eles terminaram, mas eles voltariam lá atrás, onde poderiam começar a praticar os seus sonhos tudo de novo. O diferencial deles é que eu e você estamos aqui vivos. E nós podemos hoje tomar uma decisão radical de mudar muitas atitudes em nossa vida. Nós podemos hoje recuperar algumas coisas que se perderam, como por exemplo o diálogo em família. Recuperar algumas coisas que se perderam, como a convivência amorosa entre marido e mulher. Recuperar algumas coisas que se perderam, como o tempo com os filhos. O prazer de estar junto com eles, de abraçá-los, de beijá-los, de fazer cosquinha, até eles fazerem xixi na calça. Coisas simples que a gente deixou se perder por causa da poeira da vida. Dá tempo ainda. Eu queria que você olhasse para quem está pertinho de você, desse um beliscão muito amoroso nessa pessoa. Um beliscãozinho amoroso. Belisque amorosamente. Beliscou? Vai, Carlão, belisca amorosamente a irmã. Esse beliscão amoroso faz você se lembrar que você está vivo. Quantos estão vivos aqui esta noite? Aí na galeria, quantos estão vivos? Sabe o que isso significa? Você pode recomeçar tudo hoje. Você pode trazer de volta aqueles sonhos antigos, tudo de novo. Esta semana eu vi algo muito lindo. Um senhor de 84 anos, recebendo o diploma de direito.
84 anos. Então o repórter perguntou a ele: por que o senhor estudou essa altura há 84 anos? Ele disse: porque era um sonho de quando eu era jovem. Então eu trabalhei a vida inteira, formei todos os meus filhos. Agora eu tratei de realizar o meu sonho. Posso morrer feliz. Dá tempo ainda. Se você respirar, você vai ver que você está vivo. Dá tempo ainda. Dá tempo de você planejar aquelas férias legais com a sua família. Dá tempo de você recuperar o tempo perdido com a tua mulher. Lembra aquela, né? Dá tempo. Dá tempo de você reviver muitas coisas boas. Dá tempo de você fazer até mais um filho. Dá tempo. Dá tempo de você construir projetos grandiosos. Dá tempo de você vender mais. Dá tempo de você edificar a sua empresa. Dá tempo. A única coisa que nós temos que fazer é o que, pastor? Bem, já vou orar com você. A primeira é admitir as coisas que perdemos. E se a gente fizer um inventário de nossa vida, você vai ver quanto tempo perdeu. Quanto tempo jogado fora que não volta mais. Tempo que poderia ter sido suficiente para realizar o que você não realizou. Entende? Segundo, depois de admitir, é tomar a atitude de recuperar. Tomando a atitude, tem que remover coisas do lugar. Tem que pedir perdão para alguém, tem que se humilhar. Tem que ter coragem de fazer o que ninguém quer fazer. A terceira é tirar o lixo que não te edifica. Sabe por que a nossa geração vive extremamente doente? Por causa do lixo. Deveríamos ter um filtro mental todo dia. Eu li esta semana uma reportagem de que nós recebemos 100 mil informações por dia. 100 mil. E segundo essa revista de neurociência, dessas 100 mil informações, 60 mil são nocivas. Nocivas. Você assiste a TV? Nociva. Você vê uma novela? Nociva. Você assiste um filme? É nocivo. Você anda pela rua? É nocivo. E tudo isso armazena na sua mente. Percebe que a quantidade de coisas boas que a gente guarda por dia é bem menor do que as coisas ruins. Vamos, antes de orar, quando você se reúne com a roda de amigos, qual é o primeiro assunto que vem? Não é coisa ruim? Não é notícia ruim? Por que a gente tem o hábito de conversar só sobre notícia ruim? Fala sobre sua sogra. Isso é coisa boa. Por que você está rindo tanto? Não é coisa boa? Está certo que em algum momento é prova. Mas a vida é feita de provas. Não é não? Portanto, a gente precisa mudar alguns hábitos. E parar de acumular lixo. Hábitos terríveis é reclamar, murmurar. Todas as vezes que a gente reclama de algo, a gente adiciona uma pitada de sujeira na nossa mente. É como uma bilis pingando diariamente na nossa mente. Aí nos tornamos amargos. Como que podemos construir coisas boas se a nossa base está danificada? Jesus diz: vai a casa. Que tal fazer uma limpeza? Ainda vai virar o ano, irmão. Tudo bem, é só mais um ano, mas tenta imaginar que isso seja um ponto de partida, então. E não entra 2020 com tanto lixo na sua cabeça. Começa hoje, talvez precisa desses 30 dias para fazer uma faxina. Então vamos fazer essa faxina. Vem cá. Quem tem coragem de admitir que precisa tirar uma montoeira de lixo da sua mente? Eu tenho. Todos nós. Glória a Deus pela tua coragem. Que tal a gente começar esse inventário agora? Hoje. Começa hoje.
Você mesmo. Coisas que não te edificam, joga fora. Coisas que não vai chamar para realizar teu sonho, joga fora. Entende? Terceiro, já que está varrendo, limpando, seja diligente. Não começa e pare antes de terminar. Comece e termine. Eu tenho muitos livros escritos justamente por causa disso. Eu insisto até terminar. Agora, é necessário a gente lutar contra nós mesmos, porque não dá vontade de continuar. Principalmente quando você tem muita coisa no seu ouvido diariamente. Para que isso? Isso não dá certo. Isso não adianta sonhar. Não adianta pensar assim. Para que você vai imaginar isso? Se conforma com o que você tem. Sua empresa vai chegar nesse patamar só. Você já vendeu o suficiente. Já basta. Não, queridos. Essa não pode ser a mentalidade daqueles que receberam uma semente do divino. Quando Deus colocou uma semente dentro de um pé de manga, ou dentro de uma laranja, Ele colocou infinita. Uma semente de milho, por exemplo, nós fizemos esse teste aqui. Eu dei para os irmãos plantarem pés de milho. Quem plantou? Vários irmãos. O irmão Toninho me trouxe uma espiga, da qual colheu no quintal da casa dele, de um caroço. Um caroço deu um coisa com 2 espigas, e uma das espigas tinha 402 sementes. Um caroço gerou 402 de uma espiga só, e eram 2. Quase 1000 caroços de uma semente só. Agora, chacoalhe o ombro do seu irmão e fique em pé e diga para essa pessoa: imagine que você é muito maior do que um milho. Eu acho que você é. Eu acho que Deus te valoriza muito mais do que um grão de milho. Não é? O Senhor Jesus nunca morreu por grão de milho. Ele morreu por você. Portanto, há em você muito mais potencial do que qualquer outra semente nessa terra. E ao longo desse tempo todo, tudo que o diabo queria é que você olhasse só para baixo. Que você se acomodasse ao nada. Que você absorvesse o impossível. E foi muito inspirador o Alexandre cantar essa canção do Deus do impossível. Porque essa é a mensagem que deve ficar dentro da nossa mente. Você tem que, de fato e verdade, recuperar essa dracma que está guardada aí dentro de você, perdida. Tão bem guardada que está perdida. Que tal hoje você tomar uma decisão e dizer: eu vou realizar meu sonho. Eu vou realizar aquilo que Deus colocou aqui dentro de mim. Eu vou chegar aonde eu sonhei chegar. Eu tenho uma porção de sonhos ainda que não realizei. Eu vou realizar. Sei que vou realizar. E eu quero orar por você essa noite. Mas eu quero orar por pessoas sinceras aqui, que realmente decidem essa noite tomar dentro de si um posicionamento de que não quer chegar ao fim de 2020, olhar para trás e dizer: foi só mais um ano que passou. Mas que vai ter coragem de colocar no papel o seu plano e ver dia após dia cada etapa sendo edificada.